Para você, uma ótima noite, bem-vindos à TV Plan, bem-vindos a mais uma edição do Plantão 47 especial, hoje 7 de setembro. Nas últimas edições dos plantões, principalmente nessa data, 7 de setembro, nós sempre tocamos nesse assunto. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, com dois convidados que eu adoro entrevistá-los, inclusive o bate-papo promete muito. Que honra receber aqui o professor Fabiano Teixeira, professor da PUC, Campus Poços de Caldas, e também o professor Daniel Pamplona, ele que é professor da Unifal. Bate-papo promete muito. Nós vamos falar de tecnologia, de fotovoltaica, de carro elétrico, assunto mais que atual e que vai fazer cada dia mais parte do nosso dia a dia. Eu dou as boas-vindas e uma boa noite aos nossos professores. Professor Fabiano, fazia tempo que não participava aqui comigo. Boa noite e bem-vindo ao plantão. Tudo bem, professor Fabiano? Boa noite, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, professor Daniel, também pela oportunidade de estar aqui contigo. E muito obrigado à TV Plan também pela oportunidade. Muito bom recebê-lo aqui. O professor Daniel Pamplona esteve aqui há pouco tempo, deu um show e hoje ele veio para fazer tanto sucesso que voltou para falar desse assunto tão atual. Boa noite, professor Daniel. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fabiano. Retribuo dizendo que é um prazer estar aqui com você. É um prazer sempre estar aqui também com o Paulo. A TV Plan é um coração nosso. A gente tem sempre um prazer enorme, de vir aqui. E não é nem uma entrevista, é um bate-papo. É como estar na cozinha de casa, como eu brinquei agora há pouco, Então é muito bom. Muito obrigado. E falar dessa evolução que é muito bacana. A gente já fez diversas matérias aqui no plantão, falando do Poços Mais Inteligente, com uma parceria, professor Fabiano, muito bacana, da PUC, da DME, com o IF Sul de Minas também. Aliás, nós temos aqui em Poços hoje grandes universidades. E isso faz com que Poços de Caldas suba mais um degrau aqui no sul de Minas. Já era uma cidade polo, como a PUC Minas, que tem um peso danado. Depois tem a vinda também do curso de medicina, que eleva ainda mais. Depois a vinda da Unifal, do IF, enfim. A gente pode bater no peito hoje que Poços de Caldas está nessa rota das pesquisas, da educação, e é um polo respeitado fora hoje. Poços sempre foi vista, poxa, eu quero visitar a sua cidade, eu quero conhecer porque é uma cidade turística. Hoje também Poços de Caldas é uma cidade universitária e essa questão das pesquisas faz a cidade alavancar ainda mais. E aí vem esse projeto, que é o Poços Mais Inteligente, dentro dessas parcerias. Exatamente. Eu acho que a gente aqui em Poços, a gente é privilegiado, Exatamente. Porque a gente, em primeiro lugar, a gente tem um povo pioneiro, um povo inovador. A gente tem as grandes universidades instaladas aqui em Poços, universidades sérias, sim, com produção de conhecimento relevante, com capacidade de impactar a sociedade. E nós temos também um ecossistema muito importante. A gente tem um apoio muito importante da Prefeitura, da DME, que é a nossa empresa aqui de energia, que é a empresa que financia o projeto. Então nós temos realmente um ecossistema que a gente fica muito feliz em saber que está aqui em Poços de Caldas e que vai gerar frutos aí por décadas. Exatamente, baita de uma parceria. O professor esteve aqui, a gente até falou sobre isso também, Falamos sobre isso. Aliás, Paulo, quando eu estava vindo para cá, ainda pensando que o sonho nosso era ser uma cidade conhecida no universo, assim, sabe? Não é nem planeta Terra, falando de universo. Mas aí, agora que eu encontrei o Fabiano, eu já estou pensando em multiverso, entendeu? Porque realmente a coisa tá cada vez melhor. Poços aí tá com instituições maravilhosas, A Unifal, obviamente, defendendo a minha casa, a PUC maravilhosa, o IF, as universidades, Pitágoras. Sim, temos outras também. Enfim, acho que talvez eu tenha esquecido algum, e até peço perdão aí para os telespectadores se eu esqueci algum, porque realmente nós estamos aí com uma infraestrutura bem legal de ensino e vamos crescer, vamos conquistar o multiverso, gente. Vamos conquistar, com certeza. Fabiano, como que surgiu essa ideia do Poços Mais Inteligente? Você participou desse projeto desde o início? Desde o início. Isso foi uma chamada estratégica do governo federal por meio da ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, Então, o que aconteceu? Obviamente, quando se observava as questões estratégicas do país, observou-se que nós estávamos ficando muito atrás de outros países, Europa, Ásia, Estados Unidos. Então, o que acontece? Ao observar isso, o governo, obviamente, usando a força do Estado, precisou fazer o quê? Falou assim, olha, nós temos que intervir
nisso e fazer com que a gente consiga realmente avançar nessa questão da mobilidade elétrica. Então, o que ele fez? Falou assim, nós vamos usar o Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, e esse fundo é composto pelas concessionárias de geração, distribuição, transmissão de energia. Existe uma lei aí de mais de 20 anos que obriga que todas essas concessionárias invistam um percentual do seu resultado, do seu faturamento, em pesquisa e desenvolvimento. Isso é monitorado pela ANEEL, ela obriga que realmente esse recurso seja empregado. Então eles falaram o seguinte, nós vamos usar esses recursos para impulsionar a mobilidade elétrica aqui no país. Então, espalharam aí, obviamente, um edital dizendo o seguinte, nós queremos projetos de mobilidade elétrica. E aí foram apresentados projetos junto à ANEEL, obviamente do Brasil inteiro, e a ANEEL escolheu 30 projetos. Essa escolha foi feita por meio de um processo seletivo. Nós fomos a Brasília, fizemos uma apresentação, uma defesa do projeto lá. Tinham mais de 20 avaliadores de diversos ministérios, agências reguladoras, BNDES, e aí soltaram a lista das 30 cidades que receberiam, os 30 projetos que receberiam em autorização. E nós, com a felicidade que nós tivemos nesse momento, fomos aprovados. E aí começou que é realmente uma nova trajetória para a cidade. Né? Ter um projeto de um peso desse, na cidade que recebe tantos turistas, né, Daniel? Isso é um cartão postal, um cartão de visita da cidade também, né? É um cartão postal. Inclusive, eu gosto muito da área, eu faço pesquisas nessa área também de veículos elétricos, um pouco de fotovoltaico e tal, talvez não com a excelência dos nossos nobres colegas, mas ali começando. E como usuário, eu estou até num grupo de WhatsApp onde o pessoal pergunta muito, sabe? O pessoal, mas Poços tem? Tem? Eu falei, tem. Aí, esses dias até eu tinha uma galera perguntando, porque o nosso plug CHAdeMO, que é um dos tipos de plug, aliás, se você quiser depois a gente pode até falar sobre isso, um dos tipos de plug que a gente pode carregar o carro não estava funcionando. E aí eu passei lá e estava funcionando, já postei no grupo, aí uma galera falou, nossa, que legal, agora já dá para ir de novo para Poços, porque quem tem, por exemplo, Nissan Leaf, né, precisa desse plug. Entendeu? Então, alguns veículos precisam desse plug. Estava uns dias ali fora de serviço, estava fazendo manutenção e agora já está operacional. Você fala do eletroposto ali. Isso, eu estou falando do eletroposto da Urca. Da Urca, da FEPASA ali. Exatamente, da FEPASA, em frente à Urca. Você vê que rola nos grupos, né? Porque o pessoal vem para cá já pensando nisso realmente, né? Rola os grupos, sim. O pessoal, por exemplo, eu vou para Jundiaí. Jundiaí tem. E aí você vai vir fim de semana, final de semana você consegue esse, porque, por exemplo, às vezes algum é dentro do mercado, aí de noite não está fechado, não está aberto. Então, o pessoal discute, além também do PlugShare, que é um aplicativo onde o pessoal também pode visualizar isso, mas nem sempre está atualizado, enfim. Então, o WhatsApp hoje, né, as redes sociais de forma geral, levam essas informações para todo lado. Eu tenho um recado da Drogaria Americana, acompanhe comigo. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, com 5 endereços em Poços de Caldas, sempre dando show. Nova unidade na Zona Leste, todo dia uma campanha diferente. Não deixe de pedir pelo delivery. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Drogaria Americana, 5 endereços agora em Poços de Caldas. Professor Fabiano, nós temos eletroposto da Urca, tem uma unidade também na PUC. E um no DME. E um no DME lá no também. Xerifado do DME. Perto do shopping ali, né? Atrás do shopping. Isso, atrás do shopping. Para quem é de Poços, é fácil identificar. Atrás ali do shopping da Silvio Monteiro dos Santos ali. Isso, sai como se fosse ali para as Antas, né? Sim. Logo que saiu já à esquerda ali, você já consegue. Muito bem. O usuário conhece bem, né? Porque o usuário claro. ele vai lá sempre para abastecer, Sim. então... Tem muito ainda o que avançar, na verdade, né? E eu digo até com relação a pessoa poder comprar um carro elétrico hoje. Ainda não é uma coisa acessível a todos. A tendência, a gente até falou sobre isso aquele dia, né? A tendência é que vai barateando com o passar do tempo também, né? Sem dúvida. Quando a gente conversa com as montadoras, é comum a gente ouvir o pessoal falar assim, não, em 2025 nós vamos colocar um volume maior de carros no mercado. Eu já ouvia isso de várias montadoras, né? Há tempos já. E comecei a me questionar, mas por que todo mundo está falando 2025? Isso não é coincidência, né? Eu fui pesquisar, fui procurar. Todas as montadoras falam isso? Isso, você começa a conversar com eles, você 2025. Uma grande montadora me disse em uma reunião que em 2025 eles vão colocar 30 novos modelos no mercado e que chega o primeiro modelo a preços mais populares.
E aí eu comecei a cruzar as informações, né? Existe um programa de controle de emissões veiculares, chamado Proconv, Certo. de 1986. Esse é um programa que vem delimitando o quanto cada veículo pode emitir de poluentes. Certo. Hoje nós estamos no nível 7, chamado de L7. Então ele tem ali o limite máximo que cada carro de uma marca pode emitir. Aí o que acontece? Isso, obviamente, é um desafio muito grande para as montadoras, porque você tem ali uma linha de produção, você tem os carros e aqueles carros precisam atender. E eles têm que se adaptar. Por exemplo, esse é um dos motivos que o Fox saiu de linha. Por quê? Não compensava fazer os ajustes. Então, teve que tirar de linha para atender esse nível 7. Olha isso. Só que agora, dia 1º de janeiro de 2025, entra o nível 8. E o nível 8 tem uma alteração na forma de se fazer esse cálculo. Até então, o cálculo é por modelo. Então, a montadora faz o teste do modelo e o teste daquele modelo, obviamente usando a metodologia que é especificada, precisa comprovar que aquele modelo emite no máximo aquele nível de poluentes. A partir de 2025, essa meta passa a ser diferente. Ela é uma meta corporativa que envolve o quê? Um cálculo da média de todos os veículos que são vendidos por aquela marca. Então agora não é mais marca por marca, é a média de todas as marcas. Então quando você põe de todos os carros. Quando você põe um com 0 emissão, você joga a média lá para baixo. Exatamente. Você aumenta o denominador, mantém o numerador, né? Exatamente. Eu tô vendo o professor isso. de física fazendo cálculo aqui na minha frente. Exatamente isso. Que legal. Então o muito que é uma bacana. estratégia? O que é um caminho das montadoras? Forçar a venda de carros elétricos, porque aí vai entrar o zero lá na conta, que o carro elétrico ele tem 0 emissão, e essa média corporativa diminui. Então ela vai compensar com os carros elétricos as emissões dos carros a combustão. Então por isso que 2025 é o ano. Por quê? Todo mundo vai ter que se ajustar, se adequar. Então eles já estão, obviamente, se organizando a partir de pesquisa, desenvolvimento, produção, para que esses carros cheguem para serem realmente vendidos numa maior escala em 2025. E aí, se aumentar a escala, o preço vai cair, né? Mas, ô Paulo, sabe que sobre questão de preço, eu vejo às vezes o pessoal tentando fazer uma conta de uma maneira que eu considero equivocada. Preste atenção nessa fala, pessoal. Porque o pessoal, vou dar um exemplo, numérico, porque senão fica muito esotérico, né? Vamos pegar um carro aí de 160 mil, 165 mais ou menos, que é o Jack, por exemplo, mais barato. Tem outros, hoje já tem outros mais baratos, a partir de 140 acho que você consegue, né? 140 até melhora a conta. Mas vamos pegar 160. Quando eu fui trocar de carro, tal, né, dentro lá do meu planejamento familiar, eu olhei e falei, poxa, o carro que me interessava estava na faixa dos 130. Não vou falar o valor exato, porque senão o pessoal até vai saber qual carro que é. Então a diferença, o que eu precisava compensar não era os 160 mil do carro elétrico, mas sim a diferença. Porque eu já ia pagar 130. Então, eu precisava pensar, obviamente, em suaves prestações, né? Vamos lembrar que estamos falando de servidor público, né? Então, a diferença que você tem que pensar, então, nós estamos falando de 30 mil. É isso que você tem que amortizar. Agora, quando você pega 30 mil, com a gasolina, por exemplo, a 7, 8 reais, como teve esses dias atrás, hoje está melhor, eu fico feliz, tá? O pessoal acha que às vezes eu fico torcendo para a gasolina subir. Não fico, porque o meu arroz chega de diesel, né, tudo da minha vida, e também eu não torço para os meus irmãos, aí, meus colegas, se lascarem, né? Pelo contrário, eu quero que a gasolina baixe, que o carro elétrico abaixe para todo mundo. Mas do ponto de vista econômico, nós temos que pensar isso, é uma diferença que a gente precisa amortizar, e não o veículo todo. E não o veículo todo. Bacana isso. Nós vamos fazer contas aqui no próximo bloco. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo. Antes eu tenho um recado da Artipel. Acompanhe comigo, da Copa do Mundo, né? Acompanhe. E a Artipel é o ponto de venda oficial das figurinhas e do álbum da Copa do Mundo 2022. Garanta já o seu, colecione e conheça os craques das seleções que vão em busca do título mundial. Álbum de figurinhas da Copa do Mundo é na Artipel, na CIS 674, Rio de Janeiro 121, no site artipel.com.br. Artipel, na CIS 674, na Rio de Janeiro 121. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
De volta com a segunda parte dessa edição especial do Plantão 7 de setembro. Eu já vou para a Sertaneja com recado para você, acompanhe. Você conhece a operação do site da Casa Sertaneja Eletro? Então eu te convido para você conhecer agora. Vem comigo! O nosso site tem mais de 3.000 produtos de diversas linhas com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode aproveitar frete grátis acima de R$ 49,90 para compras em Poços de Caldas. E olha, em 2 horas o pedido chega na sua casa. E também aproveitar o cupom Primeira Compra, onde você ganha 5% de desconto no nosso site. Os nossos produtos são preparados por uma equipe altamente treinada para que chegue na sua residência com todo o carinho e de forma perfeita. Nós somos a Casa Sertaneja Eletro e o nosso site está à sua disposição. Acesse casasertaneja.com.br e conheça todos os nossos produtos. Sertaneja na Francisco Salles 555, aqui no centro da cidade. Hoje o nosso tema é bacana demais da conta, carros elétricos. Daqui a pouco vamos entrar em fotovoltaico. Os convidados de hoje, professor Fabiano Teixeira e também professor Daniel Pamplona, um da PUC Minas, outro da Unifal. Bate-papo, promete. Manda mensagem para cá, o programa é gravado, mas você pode deixar a sua mensagem que depois a gente encaminha no nosso Facebook, lá no YouTube da Plan, no nosso WhatsApp, que é o 99927 3591. Para quem está chegando agora no primeiro bloco, nós falamos do projeto Postos Mais Inteligente, dessa parceria muito bacana. Essa é uma parceria, né, professor Fabiano? Na verdade é um projeto que ele não vai ficar por aqui, deve ter evolução daqui para frente também. Sem sombra de dúvidas, é muito interessante que isso abre um caminho muito grande para a ciência, para a tecnologia, para a inovação em Poços de Caldas. A gente já está alinhando novos projetos, obviamente procurando recursos em agências de fomento à pesquisa. A gente tem agências mineiras, tem agências aí federais. Então a gente já está procurando para dar continuidade, porque é um projeto que a gente vê o quanto ele tem capacidade de transformar. Transformar tanto no que nós estamos trabalhando agora, que é a tecnologia, quanto nas questões de sustentabilidade, que é uma preocupação muito grande que nós temos que ter, quanto também na formação de recursos humanos. Hoje, a quantidade de alunos que já passaram por esse projeto, eu tenho tranquilidade em dizer que se a gente pensar, obviamente, para cada 100 mil habitantes, Poços de Caldas hoje é uma cidade que já tem um dos maiores volumes de pessoas que entendem de mobilidade elétrica do país. Por conta do quê? Por conta desse projeto que a gente já falou, que foi possível em função do nosso ecossistema que nós temos aqui. A parceria público-privada, a participação de empresa, a participação do governo, a participação das universidades. Então, os frutos que a gente tem para colher realmente são muito grandes. Quando tem a união dessas forças, é difícil segurar, né, Daniel? É difícil, né? Principalmente quando a gente fala assim, de instituições, né, como o caso da PUC, né, uma instituição enorme, já antiga aqui na nossa... E antiga é uma coisa boa, né? Vamos pensar. Bem consolidada, vamos até usar uma palavra mais bonita, na cidade. Então, realmente é um projeto maravilhoso. Acho que ela casa muito com o desenvolvimento do turismo do nosso município. Então, assim, é algo que eu vejo, assim, como só crescer. E realmente aí as parcerias que vocês têm são realmente muito boas. E, enfim, quem sabe até no futuro a gente não possa... compor essa parceria, né? Já ficamos aí como dando aí uma ideia, né, para eles. Sem dúvida. Quem sabe por que não. Mas, enfim, meus parabéns. E eu acho que é isso aí, sabe? Eu acho que só tem como crescer. Não... Tem gente que até fala, o carro elétrico já morreu 3 vezes, vai morrer uma 4ª vez. Eu acredito que nós estamos noutro momento do carro elétrico hoje, né? O Fabiano, que é aqui da área de computação, estava contando um pouquinho das pesquisas que eles fazem. Algumas até que com algum grau de restrição, né, para você divulgar as informações, mas assim, eu vejo que a tendência é só crescer e termos aí mão de obra muito qualificada na cidade para manutenção, desenvolvimento de carros elétricos. Então, assim, você nota que você começa a ter uma rede, né? Para você ter um carro, você precisa ter manutenção para ele, você precisa ter desenvolvimento de equipamentos para, por exemplo, pensar em trazer uma montadora com carro elétrico para cá, porque não uma fábrica para cá. Porque não, e posso estar nessa onda. Distrito industrial muita tá lá, indústria né, vindo para cá. Eu até tenho dito aqui, né? Posso estar vendo uma nova era, né? Com a vinda de novas indústrias, né, Fabiano? Sem sombra de dúvidas. O que a gente tem visto aí nessa questão de atração de empresas, geração de emprego, geração de renda, é algo assim louvável, extraordinário, né? Está acontecendo. Eu estou há
14 anos da imprensa de Poços e se a gente pegar de 3 anos para cá o que evoluiu, isso é uma coisa assim absurda. E, ô Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta para você, não sei se o Claro, Paulo me fica permite. à vontade. Eu acho que assim, quando a gente fala de poço mais inteligente, não é só o carro, né? Porque se eu pegar esse carro e conectar ele na saída de uma termoelétrica, movida a carvão ou a diesel, eu vou estar causando um problema para o meio ambiente, certo? Sem sombra de dúvidas. Então, para abastecer esse veículo elétrico, eu preciso também de uma infraestrutura, né? Me fala, como é que está isso dentro do poço mais inteligente? Esse é um ponto assim muito interessante, porque a gente acredita que o carro elétrico ele anda ao lado da geração de energia fotovoltaica. Essa é a ideia de vocês? Hoje, ao lado. todas as recargas que são feitas aqui em Poços são feitas com energia 100% limpa. A gente montou uma usina fotovoltaica na PUC exclusivamente para esse projeto. Então a gente gera energia. Essa energia, além de ser utilizada direto no carro, ela é também armazenada em baterias. A gente tem um conjunto de baterias lá na universidade, porque se você chegar lá à noite, obviamente não está tendo geração, as baterias que armazenaram essa energia vão recarregar o carro. E a gente tem também a devolução para a rede para que possa ser utilizado em outros pontos. Então, a gente vê isso como realmente duas coisas que precisam andar lado a lado. Porque o professor foi feliz em dizer que a gente já teve outras iniciativas de veículos elétricos, mas elas não deram certo. É a segunda geração ou a terceira? Acho que é a quarta, né? A quarta? Perdão, acho que o Fabiano vai saber mais da história que eu. Tem um negócio interessante, o primeiro carro elétrico, ele surgiu no final do século XIX. Foram feitas algumas unidades. No começo do século XX, se você pegar Nova York, por exemplo, tínhamos mais carros elétricos rodando do que as outras modalidades, mais que a combustão e mais que tinha veículo a vapor também. Só que nesse momento aconteceu um negócio interessante. O que era um grande problema do veículo a combustão? A gente, para dar partida nele, tinha que pegar aquela manivela e girar o motor no braço. Aquilo era algo terrível. E o carro elétrico começou... Desconfortável demais. Tem que sair do carro, imagina, com chuva. E aí, nesse momento, o carro elétrico começou a ganhar um mercado muito grande. Só que ali, mais ou menos, 1912, nesse pedaço ali de tempo, foi inventado quem? O motor de arranque. A hora que inventou o motor de arranque, os carros a combustão... Que nada mais é que um motor elétrico para dar partida no motor a combustão, né? Para quem não é aí... O motor de arranque ele é um motor elétrico. É um motor elétrico. Da partida e motor de combustão. Isso, ele é tocado pela bateria de 12 volts do nosso automóvel a combustão. Para quem não é iniciado, né? Acho que talvez seja bom essa lembrança. Porque excelente. Para você é tão natural essa fala aqui. Esse motor elétrico do motor de arranque, ele veio substituir a nossa força ali manual para gerar o motor a combustão para ele poder dar partida. E nisso, o que aconteceu? A experiência de se usar um veículo a combustão já melhorou. Nesse mesmo momento, nós tivemos o quê? Uma expansão da indústria do petróleo, principalmente nos Estados Unidos. E essa expansão fez com que a gasolina também diminuísse o valor. Sim. Então trouxe mais um ponto positivo nessa época para o veículo a combustão. E nós tivemos também, após o término da Primeira Guerra, uma expansão muito grande da malha rodoviária nos Estados Unidos. Então começou-se a querer viajar por períodos mais longos. E os carros elétricos nessa época já tinham, obviamente, alguns problemas relacionados à autonomia. Que aliás ainda é um gargalo no nosso carro atual, né? Exatamente. E aí a hora que esses fatores foram combinados, o que aconteceu? O carro a combustão virou a opção do pessoal. E ainda tem a questão que obviamente sai da questão tecnológica, mas o ronco do motor. Sim. Que nessa época o pessoal sempre gostou muito do ronco do motor, né? Que o elétrico não tem. Isso hoje eu vejo como algo positivo. Ele é silencioso mesmo. Não ouve nada. Sim. A baixas velocidades, ele é zero de barulho. Depois de uma certa velocidade, você começa a ouvir barulho de pneu, de vento e tal, mas a motor que é bom, nada. Nada, é muito bom. O ruído é baixo. Exato. Imagine que você tem um motor de liquidificador, mas fora de um ambiente fechado. É como se tivesse um liquidificador na cozinha e você no quarto, com as duas portas fechadas, né? A porta da cozinha e a porta do quarto. Então você ouve um barulhinho bem pequeno. Vai ser a mesma coisa do motor elétrico, porque ele fica num compartimento isolado, e isolado acusticamente, as montadoras pensam nisso e tal. Vamos lá para a Ótica Contato, eu tenho um recado para você, acompanhe.
E se é promoção que você quer, é promoção que vocês vão ter. A Ótica Contato preparou mais um desconto especial no padrão Mega Promoção que só eles conseguem fazer. É promoção super especial da Ótica Contato, mega liquidação em lentes e armação. Foi ao oftalmo, leva sua receita que tem desconto para você. Francisco Salles, 256, o telefone é o 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Ótica Contato na Francisco Salles, aqui na área central da cidade. O professor Daniel citou uma coisa importante, né? O Fabiano até explicou, né, a primeira geração, então nós estamos indo hoje para a quarta geração. É um outro tempo, né? Imagino que essa geração agora dos elétricos vieram para ficar. Em outros países já está mais difundido, né? O Brasil é uma novidade recente, mas também já está começando a pegar. É legal esse lance também das cidades se prepararem para isso. Questão mecânica, por exemplo, e por aí vai, né? Sim, com certeza. Né? Eu acho que é uma questão de planejamento, né? Eu falo pelo meu planejamento pessoal. Antes de eu comprar o veículo elétrico, eu instalei na minha casa o sistema fotovoltaico. Porque pensando exatamente nisso, eu não iria ajudar em nada o planeta se eu plugasse meu carro na tomada, principalmente com as crises hídricas que vêm se tornando cada vez mais frequentes. Então, num momento de crise hídrica, eu estaria aí causando mais um problema do que ajudando. Então, hoje, por exemplo, com o sistema fotovoltaico, eu tenho um on-grid, eu coloco energia na rede, o DME vende essa energia para as indústrias durante o dia, porque eu não estou em casa, e à noite, quando as indústrias não estão funcionando, ele me devolve ela. Então, nós temos um balanço aí bem interessante, né? Então, é o que o Fabiano falou. Acho que a tecnologia do carro elétrico, ela só é viável e só é limpa realmente caminhando junto do lado da geração fotovoltaica, eu concordo 100% com ele. Fiquei feliz de saber que o pouco que eu carrego meu carro fora de casa, que a maior parte do tempo eu carrego em casa, mas às vezes estou aqui no centro, a bateria está baixa, eu deixo ali, eu não estou agredindo aí o meio ambiente, já é alguma coisa muito boa. Do ponto de vista, então, das instituições, eu acho que esse planejamento é fundamental. Né? Do ponto de vista aí do setor público, prefeitura, estado, nação, nós temos que levar isso nas nossas contas. Recado da Audience para você, acompanhe. Recado da Audience para você, o lançamento do aparelho auditivo Phonak Audio Paradise, que tem qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Paradise possui modelos recarregáveis que conectam-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar. Entre em contato com a Audience e agende avaliação. Em Poços de Caldas, na Mato Grosso 187, próximo ao Colégio Davi Campista. Unidade Mogi Guaçu também, no 19 3362 1581. É Audience, é parceira do plantão. Audience, novo endereço, agora aqui na área central da cidade, hoje com o professor Fabiano Teixeira, da PUC, também com o professor Daniel Pamplona, e a gente está batendo um papo muito bacana sobre tecnologia. Você está antenado? A gente tem que realmente evoluir, o país está evoluindo. Tem essa questão do bolso. O professor falou muito de meio ambiente, né? E essa é a primeira ideia realmente. Eu lembro uma vez que eu entrevistando, né, o professor Fabiano, e a gente falava até, eu vou pegar um gancho até para a gente ligar a história, né, sobre a vinda de indústrias para Poços, e o professor Fabiano foi muito preocupado na época. Você falou assim: Paulo, a Poços está trazendo, né, indústrias para cá, mas pensando no meio ambiente, são indústrias, né, limpas, que não poluem. Né? E aí o posto mais inteligente ele pode ser até uma porta de entrada para uma indústria dessa de veículos, por que não? Já que a tecnologia tá brotando aqui também, né? Sem sombra de dúvidas, e esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho. Porque a gente vê que Poços tem potencial para isso. A gente tem uma estrutura muito bem montada, que está sendo muito bem cuidada, e isso é o que atrai essas empresas, né? E a gente tem aqui também aquela matéria-prima que é a mais importante de todas, que é o ser humano, Exatamente. Que é o conhecimento. E essa matéria-prima, a gente tem assim muita felicidade de ver que todas essas instituições que nós temos aqui, instituições sérias, comprometidas, estão formando aí pessoas muito bem preparadas, e essas pessoas acabam se tornando o maior atrativo para as empresas. E as empresas buscam isso, né? Sem sombra de dúvidas. As empresas buscam locais onde tem uma mão de obra que ali está sendo formada. Então, imagina que eles querem engenheiros eletricistas, né? A PUC está formando engenheiro eletricista, então
porque vai precisar. Se é para carro elétrico, eu acho que é necessário, né? Sim. Eles querem engenheiros ambientais, né, para pensar no impacto, a Unifal formando engenheiros ambientais. Eles querem um engenheiro mecânico, então, enfim, eles vão... o que eles querem, se eles têm ali, eles olham e falam, olha, lá é um local interessante, porque a mão de obra já está lá, eu não vou ter que pagar auxílio de custo para transporte, auxílio de custo para moradia, para trazer um profissional bom de outro lugar. Esse profissional já está aqui. Então eu concordo com o Fabiano quando ele fala que o mais importante, o mais difícil que é a mão de obra, é o ser humano bem formado. Isso é fundamental. Muito bem, recado da clínica Dr. Pedro Ribeiro, acompanhe. E com a clínica Dr. Pedro Ribeiro é assim, você é sempre muito, mas muito bem atendido. Você que sofre com diabetes, quer emagrecer, tem colesterol alto, procure por esse grande médico e se surpreenda. Convênios Feceng, 7, Bom Pastor e Climep Total na Paraíba, na área central da cidade. 3301-4562 e no WhatsApp 98703-1830. Clínica Dr. Pedro Ribeiro. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, no edifício São Domênico, aqui na Paraíba, área central da cidade. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar da fotovoltaica. Você conhece? Explicamos para vocês daqui a pouco. Até já. De volta com a terceira parte do plantão para falar para você do Chá Acabe. Acompanhe. E os produtos Natubio fazem a diferença no dia a dia. Você conhece o Chá Acabe? Azia e má digestão te perseguem. O Chá Acabe vai cuidar de tudo isso para você. Onde você encontra o Chá Acabe? Nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Cuidado com as imitações. O verdadeiro Chá Acabe vem com o nome Natubio em alto relevo, tanto na caixa como também no frasco. Chá Acabe você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais aqui de Poços de Caldas. Hoje com professores, meus amigos, doutores, sim, professor Fabiano Teixeira da PUC, também Daniel Pamplona, e você é o nosso convidado no Facebook, no YouTube, participe com a gente também no WhatsApp, é sempre muito importante a sua participação nesse feriado de 7 de setembro. Está descansando em casa, está ficando bem informado aqui na edição do Plantão 47. Fotovoltaica, a gente já está um pouco mais evoluído na fotovoltaica. A gente vê também a cidade. Eu lembro quando eu fiz a primeira matéria falando de fotovoltaica, me corrija se eu estiver errado, professor Fabiano, mas acho que tem uns 5 anos nós tínhamos 1 ou 2 residências em Poços com fotovoltaica. Hoje já são, até onde eu sei, mais de 200 residências, talvez até mais. Essa foi a minha última atualização. Mas é uma coisa que veio para ficar definitivamente, né? Sem sombra de dúvidas. A possibilidade de gerar energia com os raios solares, né? Sim. É sensacional. No final do ano passado, houve um hackathon da NASA para processamento, para utilização de dados que eles têm de radiação solar em aplicativos. E uma equipe de alunos daqui de Poços foi a vencedora do hackathon. Olha só! Inclusive alunos que, nesse momento do hackathon, participavam do projeto Poços Mais Inteligente. Então você vê juntando assim essas pontas, né? A gente consegue, obviamente, ir explorando outros setores além exclusivamente do carro, e indo já para essa questão do solar. Que legal isso, né, professor? Inclusive, um assunto que nós não falamos aqui, mas acho que é importante também pensar, é a questão econômica, né? Porque assim, quando se fala em sustentabilidade, eu costumo dizer que nada é sustentável se não for economicamente sustentável. Se você for vender um carro elétrico, ele vai custar, no global, né, muito mais, 3 vezes um carro equivalente a combustão, quase ninguém vai ter incentivo para ele. Falar, poxa, eu gostaria, mas eu também quero comprar uma casa, eu também quero pôr meu filho numa universidade boa, às vezes tem que pagar mensalidade, ou tem que manter fora de casa, um monte de coisa. Então, enfim, a gente tem um monte de gastos da nossa vida. Exatamente. Que nos levam a querer ter um conforto. Então, tem que ser economicamente sustentável. E o sistema fotovoltaico é economicamente muito viável. Vou te dar um exemplo. Eu coloquei na minha casa há 3 anos, a previsão era que ele se pagasse em 5 a 8 anos, e aí, como a gente teve um período aí de crise e tal, já se pagou. Ele já se pagou? Já se pagou 3 anos e pouquinho. Você ficou mais em casa com Exato, home fiquei office. mais em casa com home office, né? Nós tivemos uma alta de energia aí, tivemos uma oscilação, agora deu uma baixadinha, mas estava bem alta esses dias para trás.
acho que o pessoal de casa aí pode ver na própria conta, né, que deu uma subida boa uns tempo atrás, e então ele já se pagou. Inclusive eu já estou até aumentando aí, porque... É um baita investimento, né? É um se baita parar para investimento. pensar, né? Ele valoriza até o imóvel, né? Com certeza. É claro que aí, falando de custo-benefício, isso não é uma coisa que não tem preço, né? Não tem preço. Então, é com certeza algo muito viável, inclusive do ponto de vista econômico. E aí hoje você está, aí eu vou, né? Com carro elétrico e fotovoltaico também. Isso aí gera uma baita economia no mês. Exatamente. Já gera uma baita economia no mês. Então, por exemplo, hoje eu começo a pensar também em ter um aproveitamento de água. Eu tenho aproveitamento de água pequenininha ali, de água de chuva e tal, para regar as plantas e tal, lavar o quintal e tal. Mas eu penso até em fazer toda a água não potável, toda a água que não precisa ser potável, a gente ter reaproveitamento. Mas para isso eu preciso pegar uma bombinha e jogar a água lá para cima, né? Tem que jogar ela no... Então a bombinha ali para você. Exato. Se eu tenho fotovoltaica, eu não vou gastar também na energia com a bomba elétrica. Então você vai começando a ter um sistema, um ecossistema que vai se alimentando, entendeu? E eu acho que é muito importante quando a gente pode fazer escolhas, Paulo, a gente escolher ajudar o planeta, entendeu? Eu penso isso. Se eu empatar no financeiro, mas estiver ajudando o meu planeta, eu já estou feliz. E eu vejo às vezes o pessoal é ambientalista, é super engajado, mas na hora que vai fazer a escolha, escolhe comprar um carro a diesel do mais potente que tem. Podendo fazer a escolha, eu acho que assim, no momento da escolha, podendo, obviamente. Se você não pode, dentro da realidade de cada um, mas a escolha que você pode fazer, faça para tentar ajudar. O carro elétrico e o carro híbrido tem diferença, né? São carros diferentes, né? O híbrido também é um carro que tem motor elétrico. Sim. A diferença é que o híbrido faz uso tanto de eletricidade quanto de combustível. Sim. O carro, quando a gente fala o carro elétrico, normalmente a gente está se referindo ao 100% elétrico, né? Sim. Que é o BEV, que é o carro elétrico que ele é movido somente a baterias. Então, esse carro que a gente tem no projeto, que a gente está fazendo pesquisa, o carro que o professor tem, são automóveis que só se locomovem por meio de motores elétricos. Acabou a bateria, o carro para. Ele vai parar mesmo. O híbrido tem essa, digamos, segurança ainda. Exato. Ele não é um carro 100% ecologicamente correto, mas tem essa segurança ainda. Exato. Inclusive, acredita-se que o híbrido é um carro que vai ser muito comum nesse período de transição. Porque a gente ainda não tem no Brasil uma estrutura de recarga de veículos elétricos adequada. Um outro motivo de orgulho para nós, pós-caldenses, esse nosso ponto de recarga da FEPASA é o primeiro ponto de recarga rápida pública do estado de Minas Gerais. Se você sair aqui, ó, sentido São Paulo, o primeiro local que você vai encontrar um carregador igual esse nosso é lá em Jundiaí, no Graal. Só no Graal Depois, de Jundiaí. só em São Paulo. Só em São Paulo. Exatamente. Posso fazer um depoimento nesse ponto? Além de ser um posto muito bom, que é um posto da ABB, além de ser um posto muito bom, muito bem instalado, tá? Muito bem instalado, com energia disponível. Eu posso falar a marca do veículo aqui? Pode. Esses dias eu abasteci o meu Jaque JS1 junto com o Volvo XC60 no CCS2 e abasteci os dois, tranquilo. Isso eu já parei em posto em local, não vou falar o local, mas em local muito bem conceituado e não conseguia carregar 2 veículos, muito menos 2 de carga rápida. Eu vi carga rápida também quando você sai de São Paulo, aquele primeiro frango assado também já tem lá um posto de um eletroposto. Tem lá agora? Tem lá agora. Eu passei Descobri esses dias, mais eu já descobri mais um. Eu tô dando a dica aqui, porque eu passei lá fantástico, e vi um pessoal carregando, inclusive tinha um Volvo carregando lá também. É que eu adoro esse posto para parar, mas não tava parando mais lá porque não tinha recarga, né? Tem agora. Que legal. Eu passei lá e vi também. Ó, mas Paixão, eu acho que o pessoal tá atualizando. parar lá. Né? O movimento tá sendo criado já, e tem né? um lance político nessa história, porque a gente imagina, vamos pegar daqui 20 anos, vocês imaginam como que vai estar daqui 20 anos, todo mundo com carro elétrico? E aí o posto de combustível é uma coisa que vai acabar? A gente vai estar falando isso, o posto de combustível não existe mais? Não sei te dizer sobre o tempo. Mas é que tá tudo tão rápido. Muito rápido. Exato. Muito Tá rápido. tudo tão prever o rápido. tempo, realmente, concordo. Esses dias eu fui com o carro elétrico numa escola mostrar para os alunos. E a gente tem ido em várias escolas, a gente, o pessoal da DME também. E nessa escola que nós fomos, era de alunos pititinhos, 4 aninhos. Um negócio impressionante. O quanto eles prestaram atenção, o quanto eles se interessaram. Que legal. E aí, obviamente, começava dos 4 aninhos e tinham alunos maiores, ali de 7, 8 anos. As perguntas que eles fizeram eram perguntas assim... De cair o queixo. De cair o queixo, assim, que sensacional.
Você vê esse tipo de questionamento. Já interessando pelo assunto. Muito. E aí eu estava olhando, principalmente quando nós estávamos nessa sala com os pititinhos lá, de 4 aninhos. Eu olhei e falei assim, essas crianças vão tirar carteira daqui a 14 anos. Sim. Certamente o carro delas vai ser elétrico. Com certeza. Certamente vai ser. Assim, essa é a criança. Autônomo. Exatamente. São crianças de 4 anos. De 4 anos. A gente põe os 20 anos aí que eu falei, 30 anos, isso aí. Vai estar nessa fase já. Sim. O professor falou um negócio muito interessante, os carros autônomos. Tem uma informação também. Que é a sua praia, né? Acho que é o seu sonho. Como você é da área de computação, imagino que deve ser o sonho. Sabe que existe uma empresa na Bélgica chamada Ivex.ai. Ivex.ai é o endereço dela. O AI é de inteligência artificial. Buscar no Google lá. Já fiquei interessado. Essa empresa está entre as empresas mais importantes na questão de segurança de veículos autônomos. Olha. O fundador dela e o CEO dela é um Poços Caldense. Olha isso. Mas aí agora explicou tudo, não? Já estava assim, nossa, pensando, né? Pô, agora explicou aqui tudo. Tá brotando só gente boa aqui. E filho da professora Maria Emília, o Mário Torres. Eu ia perguntar se era o Mário ou se era o Daniel. Ele é o fundador da empresa. Que legal. Depois você procura lá, ivex.ai. Inclusive o vídeo de apresentação que tem lá. Ele mora na Bélgica. Ele mora na Bélgica. E são coisas assim muito interessantes, né? Como que Maria as coisas vêm Emília se juntando. É material de exportação da PUC para a Unifal, né? A PUC exportou Maria Emília para a Unifal e uma profissional maravilhosa da nossa cidade e hoje o filho dela... Pessoa sensacional. Não tem nem como descrever. Um abraço, isso. Maria Emília, se você estiver vendo. Um abraço também, professora. Que coisa bacana. Gente, vamos lá. Tá na hora da Baterias Gabema aqui no plantão. Acompanhe. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias dita o ritmo nesse segmento em Poços de Caldas. Revendedora autorizada das melhores marcas, entrega de baterias, a Gabema vai até você. Baterias novas para todos os tipos de veículos com o melhor preço da cidade. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. 3722-2610, 3064-2020 no Zap, 99185-9230. Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias, parceira do plantão. Baterias Gabema na Marechal Deodoro, aqui na área central da cidade. Bom, eu vou para mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto com a parte final do plantão. Até já. De volta com a quarta parte do plantão, recado da Doce Paixão para você. E sabe aquelas cestas de chocolate lindas, maravilhosas, que a gente sempre fica com água na boca só de olhar? Então, café da manhã então, cestas recheadas, tudo fresquinho e feito artesanalmente. A Doce Paixão tem essas delícias, cestas maravilhosas esperando por você, tudo personalizado conforme o gosto do freguês. A Doce Paixão faz todas essas gostosuras desde 2002 e você pode solicitar o catálogo e fazer os seus pedidos pelo WhatsApp. Chama lá, 99125-6175, Doce Paixão, é parceira do plantão. Muito bem, acesse o Instagram da Doce Paixão, tem muita coisa bacana por lá, tá bom? Coisa bacana aqui também com o professor Fabiano e também com o professor Daniel Pamplona. E o bate-papo promete muito nessa fase final. Eu perguntei de tempo, né, no bloco anterior para o professor Fabiano, daqui 20, 30 anos a gente não vai ter nem posto de combustível. Ele não quis bater na tecla, né, mas eu acho que do jeito que as coisas estão indo, imagino que... É que ele acha que é antes. Ele acha que é antes, é por isso que ele não quis bater na tecla. A verdade é uma só, né? É que tá todo mundo se preparando. O próprio DMI aqui em Poços de Caldas já está pensando nisso também, né? E eu acho que a fotovoltaica é uma coisa que veio para ficar e não tem volta. Não tem volta, né, professor? Eu acho que não. Inclusive, a microgeração distribuída, ela que é, para quem não é iniciado no assunto, né, que é essas placas voltaicas, o sistema fotovoltaico na casa, né? Eu acho que é uma coisa muito boa, porque nós vamos ter, como eu disse, fluxos, momentos diferentes. Porque a água pode ser estocada. Então, por exemplo, eu posso gerar mais ou gerar menos de acordo com a demanda. Então, no momento que eu tenho a fotovoltaica entrando no sistema, eu posso gerar menos. Só fecho lá um pouquinho a comporta, né? E a água fica guardadinha lá na represa. No momento que eu preciso, eu abro e gero mais. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer a adequação lá na barragem. Então, eu acho que o sistema, a microgeração distribuída veio para ficar.
que é a energia fotovoltaica nas casas. Inclusive hoje ela já é com preços compatíveis com o aquecimento de água, já não é tão mais cara. Então eu acho que veio para ficar e para somar, né, no veículo elétrico, além de tantos outros usos da energia elétrica. E aí quem tem um fotovoltaico, ele revende, né, essa energia? Atualmente não. Bom, pelo menos o CPF, a pessoa física, eu acho que não vende. Você gera um crédito? Você gera um crédito. Você pode usar em até 5 anos. Acho que a pessoa jurídica, dependendo o contrato que é feito com a agência, pode sim vender, mas acho que não vende para a agência, vende para terceiros. Mas aí eu não sei exatamente como funciona, não vou me arriscar a falar do assunto que eu não manjo. Essa usina, a PUC já montou uma usina. Sim, está em operação desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A primeira recarga que nós fizemos lá na universidade, aqui na FEPASA, no dia 6 de novembro do ano passado, já foram recargas realizadas com energia gerada nessa nossa usina. Que legal. E uma dúvida, vocês têm também pesquisas sobre baterias? Nós não temos ainda, porque a gente começou nesse projeto e a gente tem um escopo dele, né? Então a gente está fazendo um estudo das questões da recarga do veículo. Só que a gente tem, obviamente, professores envolvidos, que são professores da área de engenharia elétrica, tanto na PUC quanto no Instituto Federal, que são professores que, conversando com eles, já demonstraram interesse em conduzir experimentos, conduzir pesquisas nessa parte de baterias, nas baterias dos veículos. Porém, isso não contempla no nosso projeto. Não só nas baterias dos veículos, como nas baterias que vocês têm para armazenar energia durante o período não iluminado, né? Sim, nesse caso das baterias que nós estamos usando para armazenar essa energia, aí o pessoal já está conduzindo estudos. Já está conduzindo estudos. Isso já tá dentro do projeto. Estudos adiantados. O pessoal já está fazendo dentro do projeto. Só que nas baterias que estão fora do carro, né? Não nas baterias que estão no carro. Porque, aliás, Paulo, não sei se você sabe, mas é só uma curiosidade. Quanto menos você precisa da bateria, mais ela dura. É lógico, isso parece natural, né? Mas é que o cobertor é curto. Porque se você pôr uma bateria grande o suficiente, que usa uma corrente muito pequena, a bateria dura muito tempo. Só que é uma bateria muito grande para o veículo carregar. E um dos grandes problemas que nós temos é carregar peso morto. Nós temos veículos, tanto a combustão como os elétricos atuais, aí na faixa de 1.000, 1.500 quilos, que a maior parte do tempo carrega uma pessoa de 100 quilos, 50 quilos. Então, a dificuldade é diminuir peso, entendeu? Mas manter uma bateria suficientemente robusta para não degradar em tão pouco tempo. Então, por isso que eu pergunto do estudo das baterias, né? É uma questão que também me assola bastante, mas, como eu disse, consigo fazer algumas pesquisas, mas de maneira muito mais modesta do que o nosso colega que tem lá uma equipe da área mesmo. Muito bem, vamos lá para o Iê Restaurante. O restaurante Iê vai a todo vapor, hein? Comida japonesa, comida chinesa, comida brasileira, ambiente super aconchegante com estilo típico da Ásia. Eu adoro passar por lá, sempre falo com o seu Edson, com o Vicente e com toda a equipe. Ingredientes selecionados no centro da cidade. Rio de Janeiro 331, chama no Iê, 3722-9135. É Iê, é parceiro do plantão. Iê na área central aqui de Poços, na Rio de Janeiro. Está chegando o fim do programa. Quero agradecer ao professor Daniel Pamplona, da Unifal, pela participação nesse 7 de setembro aqui no plantão. Um assunto diferente, uma data que é também muito especial. Muito obrigado pela presença do professor Daniel. Até a próxima. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado pela oportunidade de estar com o professor Fabiano, que é uma pessoa, além de um grande pesquisador, uma pessoa fenomenal e com quem a gente sempre pode aprender muito. Professor Fabiano, chefe Fabiano também, que é um baita de um cozinheiro. Tô contando o segredo dele aqui. Muito obrigado pela presença, professor Fabiano. Sucesso lá, teu trabalho na PUC é um trabalho muito bacana. Até a próxima também, viu? Muito obrigado, viu, Paulo? Uma satisfação estar aqui. Obrigado, professor Daniel. Um enorme prazer ter conhecido você aqui. Prazer. Eu tenho certeza que essa foi uma oportunidade para a gente estreitar aí o relacionamento e pensar em muita coisa para frente. TV Plan contribuindo para a pesquisa em Poços de Caldas, sem dúvida, sem dúvida. A união, mais uma união bacana aí. Viva a pesquisa. Viva a ciência, como sempre. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.